Todos os anos, as Óticas Milani fazem uma campanha especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Esse ano nós temos um tema muito bacana, que é Mulheres que me inspiram. E para falar sobre isso, para a gente ter essa inspiração, né, eu recebo agora a Márcia Fernandes, que é uma das mulheres poderosas da nossa Franca. Márcia, seja bem-vindo. Vamos começar então falando da sua história profissional primeiro, depois a gente vai para o pessoal e você vai me contar tudo, tintim por tintim. Quero desde o alô. Bom, meu nome é Márcia Fernandes, meu nome é Marcionita, mas as pessoas mais íntimas me conhecem por Márcia Fernandes. Sou fisioterapeuta e inclusive a Cláudia das Óticas Milani é minha aluna de Pilates, é uma amiga queridíssima e eu sou cliente das óticas dela, assim, com muita alegria, né? E fico muito feliz pelo convite feito, né? Eu trabalho na área de fisioterapia, acupuntura, pilates, florais de Bach e faço assim meu trabalho com bastante carinho, com bastante zelo e dedicação. Há quanto tempo? Há cerca de 17 para 18 anos que eu estou na Bioespaço. Como é que você começou a trabalhar, assim, os primeira experiência mesmo? Eu me formei depois de casada, né? Então, logo que eu me formei em 2001, 2002 eu já comecei a atuar na área, né? E aí fui achando os meus nichos, né? Porque é uma área muito vasta. Então a gente tem que focar em alguns nichos que você gosta, né? Inicialmente eu encontrei o yoga. Eu me descobri no yoga. Aí fiz o curso, comecei a dar aula de yoga. E através do yoga eu percebi que o Pilates tinha muito a ver com o yoga. Então me apaixonei pelo Pilates também. E comecei a trabalhar com Pilates. E aí as turmas de Pilates foram crescendo, evoluindo e infelizmente o yoga ficou para trás. Mas eu amo demais as duas técnicas. E a acupuntura, desde que eu me formei, que eu atuo na acupuntura, então eu falo assim que eu sou realmente muito sortuda em tudo na vida. Porque eu trabalho na área que eu mais gosto e eu amo o que eu faço. Você é de Franca? Eu sou mineira de Capetinga. Nossa, que delícia! Mas eu vim pra Franca muito pequenininha, né? Então, você veio com a família toda? Sim, eu me considero francana, né? Porque eu vim pra cá, eu tinha 3 anos de idade. Aí você veio com seus pais? Sim, vim com a família. E você tem irmãos? Nós somos uma família numerosa. Somos em 8 irmãos. E meu pai e minha mãe já se foram para outro plano. Mas a gente tem uma família muito unida. Muito pautada Os irmãos continuam juntos? Em carinho e zelo, sim. Muito unido. Mas tem alguém em Capetinga aí? Não veio todo mundo? Não, Capetinga tem parentes, mas em segundo, terceiro grau. Né? Os diretos são de Franca, todos aqui. Todos aqui. E aí você veio, me conta, você veio para cá e você estudou aonde? Eu sempre morei no bairro Santa Cruz, né? Desde que nasci. Hoje moro próximo da Santa Rita, mas sempre naquele núcleo, né? Então eu estudei ali no colégio Scaramucci. Depois eu fiz o ensino médio, na época era alto padrão, né? E depois comecei faculdade de letras, parei. Depois que me casei, aí eu voltei para a faculdade para cursar fisioterapia. Você está casada há quanto tempo? Há 28 anos. 28 anos? Parou para pensar faz tempo? Mais 4, né? De namoro. De namoro. Tem tempinho bom aí. E quantos filhos você tem agora? Eu tenho 3. Tenho 2 filhas biológicas e um enteado. E um enteado? Sim. E elas moram com você? Não moram. Não? O meu enteado mora em Brasília, trabalha na ONU. A minha filha mais velha mora aqui em Franca, é casada com o Ibirá de Carvalho Neto e tem um netinho, Francisco, de 2 aninhos. Então vamos dar E a caçula mora no Canadá. A caçula é a Patrícia. A Camila é que mora aqui. Camila mora em Franca. Mora em Franca. E seu enteado, como é que é o nome dele? Gustavo. Gustavo mora em Brasília. Em Brasília. Trabalha na ONU. Trabalha na ONU. Brinca, vai brincando. É muito estudioso, Gustavo é um menino muito comprometido. A Patrícia mudou daqui há quanto tempo? A Patrícia sempre morou fora porque ela fez faculdade em Uberlândia, na Federal de Uberlândia. Depois ela venceu Miss Franca, ela foi modelar em São Paulo. Ela venceu Miss Franca? Sim, ela foi vencedora do Miss Franca em 2014. E foi para São Paulo. Então ela basicamente morou fora esse tempo todo, né? E ela sempre gostou de ser modelo? Assim, é o que ela sonhava em ser modelo? Ela gostava bastante da área, né? Aí depois que ela conheceu o marido, não modelou mais, né? Se casou.
Ele é iraniano, é uma família assim que eles têm princípios diferentes, é uma cultura mais contida, né? Não gosta muito de exposição. Mas estou sentindo que você é muito família, assim, né? Você é muito ligada aos seus irmãos, pelo que você falou, e as suas filhas e seu enteado, né? Muito. Sua casa deve estar cheia o tempo todo. Não, nem tanto, porque eu saio do trabalho às 6h30 da manhã e volto à noite, né? Mas a gente, sempre que possível, nós estamos juntos. E o netinho, eu dou um jeitinho e vou vê-lo praticamente todos os dias. É verdade. Né? Chico vai fazer 2 anos agora. Vai fazer 2 anos agora, no finalzinho de fevereiro. É bom ser avó? É maravilhoso. Ser mãe é uma benção, ser avó é melhor ainda. É muito bom. É inexplicável. É inexplicável? É inexplicável, o olho brilha. Você pode mimar o tanto que você quiser. Muito, muito. Mas não só isso, é um amor muito diferente. É muito bom. A gente está falando sobre as mulheres, né? As mulheres que me inspiram. A gente está falando de histórias inspiradoras, enfim. Eu queria saber nesse percurso todo, assim, do seu namoro, casamento, trabalho, avó agora, qual momento que você sentiu, assim, que foi mais gratificante para você? Eu acho que como mulher a gente sempre vai falar que é a maternidade, né? A maternidade é alguma coisa que mexe profundamente com a mulher, para sempre, né? Eu falo que não nasce uma criança, nasce uma mãe, né? Então, é a maternidade. E depois a questão de ser avó também. Como você disse, eu sou muito família, né? A sua filha mais velha tem 35 anos. Né? Sim, Camila tem 35. Então, você foi mãe pela primeira vez com 35. Você já tinha o seu enteado, mas a maternidade, mesmo o barrigão, tudo, faz 35 anos, né? Assim, você se lembra dos detalhes, assim? A Camila foi um parto até meio complicado. Na época eu trabalhava numa empresa que estava no processo de falência, eu era recepcionista, então a gente, como é linha de frente, né, leva muita bucha ali, né, e eu corri risco de perdê-la no final da gravidez. Então assim, foi um fato marcante, né, mas felizmente deu tudo certo e ela veio saudável e tudo mais. No caso da Patrícia, eu tive pouco líquido amniótico. E também foi uma gravidez de risco, e tanto é que eu tive que me tratar em Ribeirão. 2 gravidezes, elas passaram por algum desafio aqui no útero, mas deu tudo certo. Deu um intervalo aí de uns 7 anos, né? Foi porque a Camila deu um pouquinho mais de trabalho ou porque foi tempo mesmo? Foi. Você estava trabalhando muito? Acho que tudo vem no tempo, né? Eu acho que é como nome. A gente não tem um nome em vão. Cada um tem o seu nome que já está escritinho em algum lugar do universo, né? A data da vinda também. Quando você teve as suas filhas, né? E continuou trabalhando, o tempo todo trabalhando e conciliando com a maternidade, cuidando do marido, tudo junto. Sim, na medida do possível, foi dessa forma mesmo. As mulheres hoje, mulher é muito valente, né? Então a gente tem esse dom, né, de conciliar família e trabalho e conseguir. A gente sempre foi, e fazer um bom trabalho. Isso, a gente sempre foi, né? Que agora parece que a gente está se reconhecendo mais. Talvez seja isso, né? De estar se interiorizando mais, né? Mas é bem bacana isso. Acho que a gente nasceu para isso, para trabalhar, ser produtivo em todos os aspectos da vida, né? Eu sei que está se programando aí para visitar, né? Para viajar, para visitar a filha fora. Para tentar ver o parto, né? Da minha filha caçula, quem sabe. Você já sabe se é menina ou menino? É uma menina. É uma menina. Para nós será a Maria, né? Para eles é Mary Ann, mas enfim, é a Maria. Mas você tinha uma vida ativa no CME, né? Que é o Conselho das Mulheres Empreendedoras. E conviver com aquela mulherada que elas não param, né? Elas são muito dinâmicas. Fez alguma diferença na sua vida? Fez muita diferença. Eu posso pautar a minha profissão, assim, né? O meu caminho profissional em 2 etapas, né? Em 3 etapas. Primeiro, a escolha da profissão, que é uma coisa que eu amo muito. Segundo, foi um curso que eu fiz na época do Aprender a Empreender, do Sebrae, né? Foi um curso assim que me abriu muito a cabeça para o empreendedorismo, né? E depois, passados alguns anos, eu conheci o CME, a convite de uma amiga, e eu estive no CME por muitos anos. Me afastei agora no começo do ano
por conta dessas viagens, né, que eu pretendo fazer. São mulheres muito valorosas. Em geral somos, né, mas o grupo de CME que eu conheci mais de perto é um grupo assim que realmente inspira. Então eu fiquei muito lisonjeada da Cláudia me convidar, porque nós temos lá mulheres maravilhosas também, com histórias de vida incríveis, e ela me escolheu, então assim, talvez até pela proximidade, né? Porque ela sofre comigo no Pilates, né? Então ela vou te dar uma compensação. Como é que você soube o momento exato que você falou, eu quero fazer fisioterapia, quero trabalhar com Pilates, quero ter uma clínica? Quando? Fernanda, por incrível que pareça, eu caí assim, ó, de paraquedas, né? Por quê? Quando eu me casei, na época eu trabalhava na Secretaria da Saúde e o meu marido me disse que era para parar de trabalhar, ele tinha uma condição financeira tranquila, né? E eu exonerei. Aí fui ficar em casa. Eu trabalho desde 9 anos de idade. Eu não sabia o que é ficar parada. Aí parei de trabalhar, falei, nossa, que maravilha, meu descanso, né? Merecido. Não aguentei. Eu fui ficando desesperada porque eu não sabia, né, ficar parada, né? Aí comecei a fazer cursos. Ele, vai fazer cursos. Menina, eu fiz tanto curso, você não tem ideia. Fui fazer curso de desenho, WVRista, curso não sei o quê. Até cabeleireiro eu fui fazer curso. Uma tragédia, gente, de verdade. Uma tragédia. Mas eu fui, né? Aí um dia eu tava, de verdade, assim, eu me sentia muito faltando alguma coisa. Aí um dia a gente conversando, jantando, conversando, tudo, né? Eu me lembro que era na cozinha da fazenda, era lá no shopping ainda, né? É antigo, né, gente? Mas é. E a gente conversando, eu falei pra ele, eu tô me sentindo muito sem chão, eu não tenho o que fazer, né? Aí ele falou assim pra mim, então faz faculdade de novo, né? Aí eu falei, é uma boa ideia, né? Mas o quê? Aí nós olhamos, gente, tinha um cartaz do lado, que no outro dia seria o último dia de inscrições do vestibular da Unifran. Ele olhou e falou, aqui, ó, a Unifran vai ter, né? Eu falei, legal. Mas o que eu vou fazer? Eu não tenho ideia, né? E na época ele fazia RPG, né? Ele falou, olha, faz fisioterapia. Eu falei, tá legal, vou lá. Fui no outro dia, me inscrevi, peguei os livros, comecei a estudar e tudo. E já há muito tempo que eu não me sentava em banco escolar, né? Mas eu me dediquei bastante. Passei até que uma colocação razoável, né? Não estava lá na Poli, mas também não fiquei no fim. E comecei essa faculdade. Eu tive muitos desafios. Inicialmente porque há muito tempo que eu não estudava, mas assim, eu falo que Deus sempre coloca anjos na minha vida, né? E a professora, na época de Química, ela me sugeriu, um dos meninos que estava eu sou da segunda turma de fisioterapia da Unifran, ela me sugeriu esse menino que estava na primeira turma, para que ele me desse algumas aulas, né, de bioquímica, o Joelson, né? Se chegar até ele, essa entrevista é uma gratidão infinita. E ele me ajudou muito, senão eu não teria conseguido, porque eu não tinha essa matéria, né? Não tinha essa matéria no ensino médio. E aliado a isso, o desafio de ter os filhos pequenos, né? Então, eu tinha a funcionária em casa, mas é um desafio também, né? E para isso também, contei muito com amigos que me ajudavam a levar a Patrícia. Na época ela estudava lá na Toulouse, era perto. Mas uma amiga pegava, levava, trazia para casa. Então, assim, eu tive muito toda suporte. essa mão de obra que a gente sabe, né? Toda mãe precisa de uma rede de apoio, senão a vida fica muito mais difícil. É complicada, fica muito mais difícil. Né? E essa amiga que levava a Patrícia e voltava, também é minha aluna de Pilates, assim. Boa parte dos meus alunos tem mais de 10 anos comigo. Boa parte. Quase é uma amizade, né? É uma amizade. Mais do que um cliente. Eu costumo dizer que sim, lá é uma extensão de casa, né? Então a gente fica bem à vontade mesmo na Bioespaço. Aí você começou a trabalhar com 9 anos? Com 9 anos de idade. 9 anos é muito pequenininha, gente? Não? Mas você começou a trabalhar porque você queria ou você precisava? Necessidade mesmo, né? Eu fui trabalhar de doméstica para uma tia, né? Justamente pela necessidade, né? A gente era uma família muito humilde. E eu ia muito feliz porque essa tia era muito boa comigo, me dava lanche para levar para a escola, porque eu não tinha, né, em casa, né? E com 9 anos eu ajudava. Ela ainda é viva? Não. Já faleceu há muito tempo. Mas foi uma experiência, assim. Eu digo sempre, trabalho só fortalece as pessoas, né? Não debilita ninguém, não derruba ninguém, não mata ninguém.
Mas olha o caminho que você percorreu, olha, desde os 9 anos até se formar em fisioterapia, que foi um desafio, né? Foi. Montar a sua clínica, empreender, né? Virar dona do próprio negócio. Nessa caminhada toda aí, a quem você agradece? Nossa, é muita gratidão. Se for falar uma pessoa só, um ser só, Deus, tudo, é impossível. É muita gratidão, é muita gente pelo caminho. Eu acho muito difícil a gente agradecer uma pessoa só, porque você acaba deixando tantos para trás e sendo ingrato, né? Então, aquela historinha de praxe, né? Agradeço a Deus pela vida, meu pai, minha mãe, meu companheiro, e assim vai, né? É muita gente que eu tenho para agradecer no caminho, e eu sou uma pessoa muito grata. E esse desafio de se tornar empreendedora, né? De abrir o seu próprio negócio, você sonhava com isso alguma vez na sua vida? Passou na sua cabeça? Fernanda, eu acho que todas as pessoas sonham, né? Em melhorar a vida, em trabalhar, em produzir, em crescer. É evolução, não é? Do universo, do ser humano. A evolução, ela é necessária, né? Mas eu nunca fui muito assim de planejar, não. Por isso que eu digo assim, que as coisas vão acontecendo na minha vida de uma forma assim, de muita generosidade de tudo, né? Então, eu sou muito sortuda. É minha frase, tá? Eu sou muito sortuda. Vai acontecendo assim? Sim. Vai acontecendo, que vai legal. acontecendo. Eu não vejo dificuldades, mesmo os desafios. Eu costumo dizer que eu sou sempre muito otimista, né? Claro, pés no chão. Sofremos com desafios que não deu certo, mas aprendemos. Então, eu tenho uma trajetória como todo mundo, como todas as pessoas, né? Mas eu me sinto bem sortuda. E o futuro? A gente falou muito do que aconteceu antes, da sua vida desde os 9 anos, começou a trabalhar e tudo, mas sim. E aí, o futuro? Você falou que não é muito de planejar. Não, não sou. Não sou de planejar. Tenho perspectivas, sim. Perspectivas, inclusive, de me mudar de Franca, né? Tenho perspectivas. Mas um passo por vez. Para mim é tão difícil, eu sou tão pegada numa planilha, para mim é muito difícil. Você só deixa acontecer? Provavelmente você é mais mental, né? Eu sou mais o emocional mesmo, as coisas vão acontecendo. A pessoa mental, por exemplo, você olha uma pessoa, obviamente você vê tudo dela, quando está a roupa, cabelo, tudo, eu não vejo isso. Não vejo, eu vejo isso aqui, ó, seu rosto, como você está, seu olho, seu sorriso, como é que você está, o emocional. É alguma coisa que eu enxergo mais. E eu acho que isso aí tem relação com a questão de planejar a vida, né? Então, assim, eu me caracterizo como muito zen. As coisas vão acontecendo. Então, você falou que se encontrou no yoga, né? Sim. Começou, né? Então, E tá no ramo certo, então, ali, fisioterapia, sim, cuidando das pessoas, né? Isso, nesse trabalho com energias, né? Com energias. Sim, amo muito. E quando você vê que alguém não tá bem, o que você faz? Como é que você orienta uma pessoa assim? Nós temos técnicas para tratar isso, né? A acupuntura, por exemplo, é uma excelente técnica. Hoje eu trabalho com a auriculoterapia exatamente baseado no emocional, com essa ênfase no emocional. Então eu costumo dizer assim, que a orelha da gente é fofoqueira ao extremo. Ela é. Eu posso olhar para você e perguntar, Fernanda, você tá bem? Você fala, sim, eu estou bem. Aí eu olho o seu pavilhão auricular, tô olhando ali, eu falo, tá estressada, né? Aqui tá assim, nervoso. Nossa, isso aqui, que coisa! Entendeu? Porque a orelha é ponta. Então, é uma ferramenta de trabalho, né? A acupuntura, a atividade física é uma ferramenta de trabalho, né? Como eu gosto do Pilates, a gente sabe que o Pilates é uma técnica muito, eu não diria passiva, mas uma técnica que, diferentemente, por exemplo, de academias, você não fica pulando, suando, nem nada, mas tem um trabalho de liberação de energia muito grande, junto com o trabalho muscular. Se você, por exemplo, corrige aqui um ombrinho aqui fechadinho, né? Se você corrige isso aqui no Pilates, automaticamente você distribui funções para a vida. Por quê? O padrãozinho do ombro fechado é de você trazer para si, fechar ali, de você abrir seu peito, abrir o ombro, é de distribuir funções. Olha, isso é seu, não é meu. Se vira. Nossa, eu perguntei isso porque eu ia passar a vida observando as pessoas, eu ia pirar. Por isso que eu perguntei assim, imagina se você encontra alguém que não tá bem, eu ia querer cuidar na hora, sabe assim? Eu ia querer... Deve ser muito doido isso pra você. É assim, mas a gente entende que cada pessoa tem a sua trajetória, tem o seu momento,
tem aquele instante de emocional, agora, por exemplo, você pode estar chispando de raiva, mas 60 segundos para o sangue circular no seu corpo é o tempo desse hormônio fazer função. Em 60 segundos você pode escolher não ter mais raiva ou continuar com ela, a escolha é sua, não é? Então, nesse sentido, se você me procura para ter ajuda, eu posso te ajudar. Se você não procura, eu te respeito. Então, na verdade, tem tudo a ver com respeito. Tudo a ver com respeito. Seu espaço, meu espaço. Você chegou, você veio, você acha que eu posso te ajudar de alguma forma? Vamos lá. Eu queria que a hora que você desse um conselho. Imagina a gente está falando de mulheres inspiradoras dentro dessa terceira edição da campanha das Óticas Milani, e eu queria que você falasse direto para as pessoas que estão te ouvindo, para as meninas, para as mulheres, para quem quer mudar de vida agora, enfim. Queria que você olhasse e desse uma dica. Perseverança é uma qualidade importantíssima para a vida, trabalho, sempre, movimento, mexer-se, trabalhar o corpo. Eu digo que o universo criou a gente cheio de dobrinhas para se mexer. E isso, se mexer além do corpo, mexer também, movimentar a vida, né? Então, eu acho que são regras. E, acima de tudo, a gente ter muito amor consigo próprio. Se você se ama, você ama o seu próximo. Então, comece por si. Se olhe, se respeite, se ame. Eu acho que tudo isso é reverberado, né? Então, às vezes, assim, você fala assim, nossa, mas isso é tão fluido que você está falando, fala coisa prática. Não, mas é por aí. São por valores que a gente consegue chegar lá. E mesmo errando, eu falo que sempre, ninguém erra porque quer. Você erra tentando acertar. Então, mesmo errando, aproveita isso, aprenda com isso e persevera, trabalha, mexa-se. A gente não é pedra, não é árvore, tem que se mexer, não é? Como é que dá errado? E só anda pra frente, né? Só anda pra frente, não é? Márcia, muito obrigada pela sua participação aqui. A gente ouviu um pouquinho da história da Márcia Fernandes dentro aqui da nossa campanha, da terceira edição da campanha do Dia Internacional das Mulheres, que esse ano são Mulheres que Me Inspiram.